Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou gravar esse vídeo fazendo a correção do exercício do dia 22/4 de definição de função. Número 1, verifique qual dos diagramas abaixo não representa uma função. Então, lembrando, aqui estão as duas condições para que a relação seja uma função. Condição 1. A todo elemento de A deve estar associado um elemento de B. Condição 2. A cada elemento de A deve estar associado um único elemento de B. Gente, é quase um mantra. Vocês precisam gravar essas duas condições. E não só gravar, mas entender. Então, depois que a gente entende, também fica mais fácil gravar. Então, tá. Para verificar os diagramas abaixo, a gente vai se ater à condição 2, que é a condição que fala que a cada elemento de A deve estar associado um único elemento de B. Então, observe que aqui os elementos de A são os elementos de X e os elementos de B são os elementos de Y. X são os elementos do domínio, Y os elementos da imagem, contradomínio. Gente, para cada valorzinho aqui de X, eu tenho que ter apenas um correspondente em Y. Então, se eu tenho um valor aqui em X, eu subo e vejo que tem apenas um correspondente em Y. Então, é função. Olha o diagrama 2. Para cada elemento de X, eu subo e eu tenho apenas um correspondente em Y. Então, é função. Veja como no diagrama 3, para um valor de X, eu vou ter um elemento correspondente em Y aqui positivo e outro elemento de Y aqui correspondente negativo. Então, para cada valor de X, daqui do 0 até aqui, eu tenho dois correspondentes em Y, um positivo e um negativo. Então, o diagrama 3 não representa uma função. Observe que, para os outros diagramas, isso não ocorre. Eu tenho que sempre imaginar, vou inserir aqui para a gente imaginar, uma linha na vertical. E se o gráfico estiver cortando essa linha em mais de um ponto, que é o que acontece aqui, ó, tá cortando essa linha em 2 pontos, não é uma função. Agora, vou pegar essa linha aqui. Tá vendo que no outro gráfico só corta a minha função aqui, ó. Ela só corta essa linha vertical uma única vez em um ponto. Então, é função, olha. Sempre está cortando essa minha linha vertical apenas um ponto. Então, é função. Ó, só corta uma vez. Então, é função. Aqui também só corta em um ponto. E aqui no diagrama 3, eu estou vendo uma interseção aqui e uma interseção aqui para o mesmo valor de X. Não cumpre a condição 2. Então, não é função.
eu expliquei bem mais explicadinho hoje, para não ter dúvida, mas se ainda tiver ficado dúvida, me falem por e-mail que eu volto a explicar. Combinado assim? Então, número 1, verifique qual dos diagramas abaixo não representa uma função. O diagrama 3 não representa uma função. Vamos agora para o exercício número 2. O exercício número 2 foi retirado do exercício online que eu pedi para vocês fazerem. Analise o gráfico abaixo e determine o domínio e o conjunto imagem. Então, aqui a gente tem um gráfico contínuo. E aí, o domínio são os valores dx correspondente a esse gráfico. E o conjunto imagem são os valores de y. Então, o que a gente consegue observar aqui? Que o domínio colchete, por que é colchete? Porque vai ser um intervalo de valor e não apenas os números naturais, mas vai ser um intervalo que vai ser do -6 até o 6. Tá vendo aqui, ó? Aqui começa aqui, do -6, aqui em x. E o gráfico termina aqui no 6 positivo aqui em x. Então, todos os números reais de -6 até 6 vão fazer parte do domínio dessa função. Então, eu represento com colchete do -6 ao 6. Ok? Conjunto imagem são os valores de y. Então, veja que aqui, começa aqui, meu gráfico, ele é o valor 9. Aqui termina, corresponde a -8. Então, se eu colocar um espelho aqui em y, vai refletir daqui do 9, toda essa parte que vai até o -8. E são todos, como é contínuo, são todos os valores reais, todos os números reais, de -8 até 9. Então, -8,9 entre colchetes. Ok, pessoal? Exercício número 3 agora. Considere a função f de R em R. Então, A igual a R, B igual a R. Domínio, números reais, contra domínio, números reais. Dada pela lei f de x igual a x mais 3. E está pedindo para calcular o f de 0. Então, eu pego o 0 e substituo aqui no x. Eu vou ter que f de 0 é igual a 0 mais 3, que é igual a 3. F de -3, eu vou pegar o -3 e vou substituir aqui no x. Então, eu vou ter que f de -3 é igual a -3 mais 3, que é igual a 0. F de 3, eu vou substituir aqui no x,
3. Então, f de 3 é igual a 3 mais 3. É igual a 6. Ok? Número 4. Considere a relação de R em R dada pela lei raiz cúbica de x. Essa relação é ou não uma função de A em B? Justifique sua resposta. Então, a gente tem que olhar se para cada correspondente do conjunto A do domínio, eu vou ter um correspondente no conjunto B do contradomínio. Raiz cúbica. Eu tenho raiz cúbica de valores positivos, de números positivos, e eu tenho também raiz cúbica de números negativos. Concordam comigo? Menos 8, por exemplo, raiz cúbica de menos 8, menos 2, vezes menos 2, vezes menos 2, é igual a menos 8. Então, raiz cúbica de menos 8 é menos 2. Então, eu tenho, para qualquer valor real de x, eu consigo ter a raiz cúbica desse número. Então, para todo o valor do domínio, eu vou ter um correspondente no contradomínio. Logo, essa relação é uma função. A condição 2 é para que tenha um único correspondente, o que é válido também, porque para cada valor de x, eu vou ter uma única raiz cúbica desse valor. Então, é uma função. Essa relação é função, pois cumpre as duas condições. Ok, pessoal? Bom, se tiver ficado alguma dúvida, então, me mandem no e-mail. Eu espero que o vídeo tenha sido útil, tenha ajudado vocês. Continuem estudando. Bons estudos aí para vocês. Se cuidem, fiquem em casa. Um abraço para todos.